Olá pessoal, eu me chamo Thiago, faço parte do grupo PET Elétrica da UFPB. Vamos para mais uma aula do curso de Cálculo Diferencial Integral 1. Na aula de hoje, vamos estudar a continuidade em um ponto e o teorema do confronto. Iniciando com continuidade em um ponto. Teremos que f é uma função contínua no ponto A, se e somente se temos três condições. A primeira delas, f de A existe, ou seja, o A pertence ao domínio da função. Segunda condição, o limite de f de x existe quando x tende a A, ou seja, dizer que o limite existe significa dizer que o limite lateral, tanto pela direita quanto pela esquerda, são iguais. E a terceira condição é que esse limite de f de x quando x tende a A seja igual ao f de A. No exemplo 1 temos. Vamos verificar se as funções abaixo estão contínuas de ponto A indicado. Letra A. f de x é 2x² menos 14x mais 12 sobre x menos 6, se x for diferente de 6, e é 10 se x for igual a 6. Então eu quero estudar a continuidade dessa função no ponto A igual a 6. Então, temos que verificar as três condições. A primeira delas, qual é f de 6? Já que eu quero estudar no ponto 6, eu tenho que verificar qual o valor da minha função no ponto x igual a 6. Se a gente observar nossa função, o f de 6 vai ser 10, porque 10 representa a função, o f de x, quando x for igual a 6. Então eu tenho que o f de 6 é igual a 10. A segunda condição é o limite de 2x² menos 14x mais 12 sobre x menos 6, quando x tende a 6. Eu coloquei aqui a resposta que deu 10, mas vamos ver por quê. Tem que estudar os limites laterais, pela direita e pela esquerda. Só que se a gente observar a função que representa os valores que estão tendendo a 6, não são exatamente 6, mas que estão se aproximando de 6, é essa daqui, 2x² menos 14x mais 12 sobre x menos 6. Tanto pela esquerda, tanto pela direita. Então só basta avaliar o limite dela. Se eu substituir 6 no lugar do meu x, vai dar 0 sobre 0, uma determinação. Então temos que usar alguma técnica de modificar a minha função para que eu consiga escapar do 0 sobre 0. A técnica que eu vou usar, que a gente já usou em aulas anteriores, é a divisão de polinômios. Então eu vou dividir meu numerador e meu denominador por x menos a minha raiz. Qual é a raiz nesse caso? 6. Então x menos 6. Começando pelo numerador, eu tenho 2x² menos 14x mais 12, que divide x menos 6. Então, o primeiro número que eu vou multiplicar vai ser o 2x, porque 2x vezes x vai dar 2x², passa para lá, menos 2x². E 2x menos 6 vai dar menos 12x, passa para lá, mais 12x. Lembre que sempre tem essa troca de sinal, que a gente já viu na aula anterior. Então agora eu posso cancelar esse 2x² com esse menos 2x², menos 14x. Mais 12x sobra menos 2x, e eu desço 12. E agora novamente eu vou multiplicar por menos 2, porque menos 2 vezes x vai dar menos 2x, passo para o outro lado, mais 2x. Menos 2 vezes menos 6 vai dar 12 positivo, passo para o outro lado, 12 negativo, resultando em 0 no meu resto. Então eu já tenho a representação no meu numerador. Vamos fazer agora o denominador, x menos 6 dividido por x menos 6 é apenas 1. Então agora eu posso montar meu limite, numerador 2x menos 2 dividido por 1, resta apenas 2x menos 2. Então eu faço o limite 2x menos 2 quando x tende a 6. Se eu substituir o 6 aqui no x, fica 2 vezes 6, 12, menos 2, 10. Logo, eu tenho que o limite da minha função, quando x tende a 6, é igual a 10. E a terceira condição é que esse limite que a gente encontrou agora, que vale 10, seja igual ao f de 6, ao f do meu ponto, que também vale 10. Então, nesse caso, a gente já concluiu que eles são iguais, e eu posso afirmar que a minha f de x é contínua em A igual a 6. Vamos para a letra B. Eu tenho f de x, x² mais 2x menos 1, se x for menor ou igual que 1, e x mais 1 se x for maior do que 1. Eu quero estudar a continuidade dessa função no ponto A igual a 1. Então a primeira coisa que eu faço é analisar minhas três condições. A primeira delas eu quero saber qual é o f de 1. O f de 1, se a gente observar na nossa função, vai ser quando x for igual a 1, que é essa primeira daqui, que eu tenho x menor ou igual que 1. Então só substituir 1 onde tem x nessa primeira função, eu tenho 1² dá 1, mais 2 vezes 1, vai resultar em 3. 1 mais 2, né, vai resultar em 3. Menos 1, que vai me resultar em 2. Então eu tenho que o f de 1 é igual a 2. Segundo passo, limite de f de x quando x tende a 1. Então, como a gente tinha conversado, para que o limite exista, o limite laterais tem que ser iguais. Nesse caso, eu tenho um termo diferente, quando o x tende a 1 pela direita e quando o x tende a 1 pela esquerda. Então a gente tem que fazer eles separadamente. Por exemplo, o limite, quando o x tende a 1 pela esquerda, vai representar essa primeira expressão aqui, porque eu tenho valores menores do que 1. Então, o limite de x² mais 2x menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda, tem que ser igual
ao limite de x mais 1 quando x tende a 1 pela direita, que representa essa expressão aqui, uma vez que o x está com valores maiores do que 1. Se a gente observar, os dois limites vão resultar em 2. Se eu substituir 1 aqui, vai ficar 1 quadrado, dá 1, mais 2 vezes 1, que dá 2, somado com esse 1 anterior vai dar 3. 3 menos 1 resulta em 2. E aqui, 1 mais 1 vai dar 2 também. Então, nesse caso, o limite existe, pois os limites laterais são iguais. A gente pode observar aqui, como eu acabei de falar, que os dois limites estão resultando no valor 2. E são iguais, então o limite existe. E a terceira condição é que o f de 1 seja igual ao limite do f de x quando x tende a 1. Que a gente observou que é verdade. A f de 1 é 2 e o limite quando x tende a 1 também deu 2. Logo, posso concluir que f de x é contínuo em a igual a 1. Nesse exemplo 2, de forma similar, vamos trabalhar com as mesmas condições, só que agora eu quero achar a constante k de modo que f de x igual x à quinta mais 2x à terceira mais 2x sobre x, se x for diferente de 0, e 10k se x for igual a 0. Eu quero que ela seja contínua em a igual a 0. Ou seja, eu quero encontrar uma constante k de tal forma que a minha função seja contínua em a igual a 0. Então eu vou aplicar minhas três condições. A primeira delas, o f de 0. f de 0, se a gente observar, vai representar essa segunda expressão aqui, que eu tenho x igual a 0. Então, meu f de 0 é 10k. Meu limite da função quando x tende a 0. A gente vai usar essa primeira expressão aqui de cima, porque eu estou observando valores que não é exatamente 0, mas que se aproximam de 0, tanto pela esquerda, tanto pela direita. Então, se a gente observar aqui esse limite de x à quinta, mais 2x à terceira, mais 2x, sobre x, quando x tende a 0, se eu substituir o 0 no x, vai resultar em 0 sobre 0, determinação. Vamos fazer novamente divisão de polinômios. Vou dividir por qual número agora? É x menos minha raiz. Minha raiz é quanto? 0. Então fica apenas x. X menos 0, né? Que é apenas x. Então eu vou dividir o numerador e o denominador por x. Então primeiramente eu tenho x à quinta. Agora observe. A minha função ela tem x à quinta, ela não tem x à quarta. Ela tem x à terceira, mas ela não tem x ao quadrado e ela tem x. A forma que eu representei ela aqui, eu estou representando aqui todos os coeficientes do grau de cada termo da minha função. Como assim? Eu tenho aqui x à quinta, como eu tenho na minha função. Tenho aqui 0x à quarta, pois uma vez que eu não tenho x à quarta na minha função, significa dizer que o coeficiente dele é 0. Então eu repito normalmente. Repito mais 2x à terceira da minha função, normalmente. Faço a mesma coisa com x ao quadrado, coloco 0, pois não existe termo x ao quadrado na minha função, logo o coeficiente dele é 0. Repito mais 2x e coloco outro 0 também, só para ficar alinhado. E agora eu posso dividir normalmente. Qual valor que eu vou dividir aqui primeiro? Vai ser o x à quarta. X à quarta vezes x é x à quinta. Passo para lá, menos x à quinta. Aí agora eu posso cortar esse x à quinta. Aqui, 0x à quarta vai ser 0x à quarta, eu posso ignorar ele agora. Tenho aqui 2x à terceira, eu desço 2x à terceira. 0x ao quadrado, não tenho nada com ele aqui embaixo, eu posso ignorar ele também. E desço 2x. O que eu faço agora é multiplicar por 2x ao quadrado. Pois se eu multiplicar 2x quadrado vezes x, vai dar 2x à terceira. Eu vou passar para lá, menos 2x à terceira. E agora eu posso cancelar esse 2x à terceira com 2x à terceira, sobrar apenas 2x. E por último, multiplico por 2, pois 2 vezes x dá 2x, passo para o outro lado, menos 2x, resultando em 0. Então, já encontrei a representação do meu numerador. O denominador, x dividido por x, vai resultar em 1. Então agora eu faço o limite de x à quarta mais 2x ao quadrado mais 2. Aqui eu vejo que sobrou só a parte do numerador, pois o denominador é 1, nada vai alterar. E agora substituindo o 0 no x, essa x à quarta vai zerar, 2x ao quadrado também vai zerar, vai me sobrar apenas o 2. Então o limite da minha função, quando x tende a 0, resulta em 2. E agora eu posso aplicar a minha terceira condição. Para que ela seja contínua, esse f de 0 que eu encontrei na primeira condição tem que ser igual ao limite que eu encontrei na segunda condição. Então, igualando f de 0, que é 10k, com o limite que é 2, eu encontro 10k igual a 2. Passo agora o 10 vindo pela direita, encontro que k é igual a 2 sobre 10. Simplificando por 2, encontro que k é igual a 1 sobre 5. Ou seja, para que a minha função seja contínua no ponto a igual a 0, o meu k tem que valer 1 sobre 5. Para finalizar, vamos ver o conceito de teorema do confronto. Então, suponhamos que f de x seja menor ou igual que g de x, por sua vez é menor ou igual que h de x, para todo x em um intervalo aberto continuar. Se o limite de f de x quando x tende a a for igual ao limite de h de x quando x tende a e esse limite é igual a L, então o limite de g de x quando x tende a é igual a L. Em outras palavras, se eu tiver uma função que está limitada por outras duas, ou seja, ela está no meio de outras duas, e essas outras duas tiverem limite e o valor desse limite forem iguais, então o valor dessa minha função que está no meio entre elas duas será o mesmo limite, será o mesmo valor. Para ficar mais claro, vamos ver esse exemplo. Eu tenho menos x ao quadrado mais 3x, que é menor ou igual que f de x, que por sua vez é menor ou igual que x quadrado menos 1 sobre x menos 1. O limite dessa primeira, menos x quadrado mais 3x,
quando x tende a 1, vale 2. O limite dessa segunda, x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, também é igual a 2. Logo, pelo teorema do confronto, o limite da f de x quando x tende a 1 também vai ser 2, porque ela está limitada por essas outras duas equações. Vamos para o exemplo. Mostre que o limite de x² vezes seno de 1 sobre x quando x tende a 0 é igual a 0. Então, sabemos que a função seno é limitada entre menos 1 e 1. Logo, meu seno de 1 sobre x também é limitado entre menos 1 e 1. Agora eu vou multiplicar por x² de todos os lados da desigualdade, para que fique igual à minha função que ele deu na questão. Então, multiplicando por x² da desigualdade, temos menos x² menor ou igual que x² vezes seno de 1 sobre x menor ou igual que x². Veja que eu só multipliquei por x² de todos os lados. E agora eu posso aplicar limite. Então, como o limite de menos x², que representa esse primeiro aqui, quando x tende a 0, vale 0. E o limite de x², que representa esse termo aqui, quando x tende a 0, também vale 0. Pelo teorema do confronto, temos que meu limite de x² vezes seno de 1 sobre x, que representa esse termo aqui do meio, quando x tende a 0, ele também vai valer 0. Então vocês conseguiram entender que o teorema de confronto é isso. Se eu tiver uma função que está limitada entre outras duas, e eu souber qual o valor do limite dessas outras duas, e se eles forem iguais, eu tenho que o limite da minha função do meio também vai ser igual. Temos aqui o gráfico só para a gente mostrar que realmente a função x² vezes seno de 1 sobre x está entre a função x², que representa essa parábola aqui de cima, e a menos x², que representa essa parábola voltada para baixo. Então pessoal, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Nos sigam no Instagram, que é o @petelétrica. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aqui nos comentários desse vídeo, ou no nosso e-mail, que é o pet.elétrica@ca.fb.br. Deixe seu like e se inscreva no canal para apoiar nosso projeto. Eu vejo vocês na próxima e até mais!